Palavra de Deus registrada no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Do 14 ao 36, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 ao 36. Diz-nos a palavra do Senhor: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, o varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim ia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, esse texto é o texto que nos traz a meditação da continuação dos nossos estudos, e dentro dessa prerrogativa nós estaremos então dando essa continuidade ao estudo da palavra de Deus,
E a nossa sequência é a partir agora do versículo 14, que contém o discurso de Pedro. O discurso que trata da pregação, da primeira pregação cristã. A igreja primitiva tem inauguração com sua primeira pregação e de forma eficiente traz agora aos salvos a primeira reunião da igreja, o número de 3.000 salvos. De 14 a 21, então nós temos o primeiro sermão de Pedro. E esse primeiro sermão, ele funciona para a igreja de uma forma especial, né? E nós temos aí um comentário do John MacArthur, um comentário interessante no seu comentário que ele faz, que é traduzido, né, já direto do inglês. Ele diz que hoje, na atualidade, existe um esforço muito grande para apelar para o interesse das pessoas, né? As pessoas que vêm para a igreja de hoje enfatiza um grande número de diferentes programas, métodos e abordagem. E com essa intenção de atrair pessoas, tornar os nossos programas mais agradáveis, a fim de que pessoas venham pertencer à igreja, né? Ele completa ainda que tem dentro desse método atividades de pequeno grupo, compartilhamento e cultos culturalmente relevantes, né? Os famosos, né, que a gente tem aí, cultos jovens, night, todas essas ferramentas para poder atrair as pessoas, né? E ele fala que hoje os cultos também estão sendo enfatizando a música e o drama, e eles se tornam populares, né? Me parece que esse é um apelo para o apego das pessoas, o interesse das pessoas na igreja. Então ele observa que em todas as estratégias podem ser prejudiciais, ou seja, nem todas, ali está errado, nem todas as estratégias podem ser prejudiciais. Para ele, alguns métodos no seu devido lugar pode ser até útil. O que ele critica então? O que ele critica é que a prioridade da pregação foi sacrificada e as atividades e programas se tornaram mais importantes, né? O livro de Atos, ele dá primazia à pregação da palavra, e o primeiro sermão pregado mostra que essa primazia foi, no caso, um bom resultado, gerando 3.000 conversão, né? O primeiro evento da história, então, da igreja, após a vinda do Espírito Santo, foi o sermão de Pedro, e o resultado gerou 3.000 conversões, né? O que foi o evento da inauguração da igreja primitiva, né? E nós encontramos então essa observação que é muito justa nos nossos dias, né? Tem pessoas escurecendo o ambiente, tem pessoas colocando luzes coloridas na igreja, no templo, tem pessoas colocando casas que não têm mais aparência de templo, tudo com o objetivo de atrair pessoas, de atrair a atenção dos outros, a fim de que eles venham pertencer e fazer-se membro de uma igreja atual. O problema todo, queridos, que todas essas estratégias, sem a devida pregação do Evangelho, sem que a pregação do Evangelho seja colocada como prioridade, essas estratégias redundarão em fracassos. O que nós vamos ter? Que tipo de crentes, que qualidade de crentes nós teremos dentro desse templo? Nós teremos sempre um crente que está disposto a aventar todas as possibilidades de inovações. E essas inovações são a ferramenta para que ele continue na igreja. Ou seja, o templo e a liderança que se propõe a esse tipo de ferramenta, ele vai ter que se reinventar, porque uma hora o crente exigente vai perder o interesse, né? Dentro dessa visão, as pessoas que não vêm para a igreja simplesmente pela realidade da igreja, sobre a pregação do Evangelho, sobre a consciência da salvação em Cristo, ou se a pregação do Evangelho não for suficiente,
nada mais gerará cristãos sadios, porque a salvação vem pela pregação do Evangelho. Então, nós vemos que o foco do livro de Atos é a pregação apostólica, né? E continua sendo a fundamental missão da igreja. A pregação é a fundamental missão da igreja nos nossos dias. Podemos ter estratégias para que atrair as pessoas para o templo? Podemos. Como MacArthur diz, ele não está criticando o fato de haver estratégias. O que ele está criticando é que essas estratégias são colocadas à frente da palavra. E a palavra, então, renegada a segundo plano, ela perde a sua relevância. Mas ela é o fator principal para a edificação e vida de uma igreja saudável, né? Então, ainda continua sendo a fundamental missão da igreja, pregação, né? Aí nós vemos agora o perfil de Pedro, né? O exercício da liderança de Pedro, né? Antes nós vemos um homem amedrontado, que na fogueira, ao ser acusado de seguir Jesus, negou que pertencia ao grupo apostólico, e agora nós vemos um homem totalmente diferente. Ele, ao ouvir a zombaria que está relatada no versículo 13, ele imediatamente se coloca em posição para falar aos homens e às pessoas que ali estão naquela grande festa, zombando, e alguns procurando saber o que era aquilo, né? Imediatamente depois da ascensão de Jesus, Pedro assume o papel de líder dentro do grupo de 120 crentes. Nós já apontamos quem são esses 120 crentes. Além dos apóstolos, estavam ali Maria, as mulheres que serviam a Jesus, outras pessoas que tiveram contato com Jesus durante essa caminhada. Então, Pedro assume a liderança, não é? E Pedro, então, nesse dia específico, no dia de Pentecoste, ele também assume a liderança e toma a palavra à frente dos 12 apóstolos, né? No dia de Pentecoste, o povo está todo perplexo, o povo está admirado com o evento da descida do Espírito Santo e o modo como a igreja, aqueles 120 pessoas no cenáculo, estava fazendo tanto barulho numa cidade em festa. Ele, então, acerca do milagre, né, de falar outras línguas, Pedro mostra à multidão que ele é o líder dos 12 apóstolos. Ou seja, aquele homem que anteriormente, há pouco tempo atrás, pouco mais de 50 dias, estava amedrontado por causa da perseguição dos judeus, agora fala com ousadia a pregação da palavra de Deus. Apoiado por seus companheiros apóstolos e cheio do Espírito Santo, percebe-se isso na palavra de Pedro no versículo 14. Ele encara os milhares de judeus na área do templo e com ousadia e confiança lhes dirige a palavra. Então nós vemos a figura, a personalidade de Pedro sendo mudada e o seu amedrontamento sendo substituído pela coragem de enfrentar muitos daqueles que antes procuravam persegui-lo para matá-lo, né? E nós encontramos então o discurso de Pedro, e ele estrategicamente ele inicia com um tratamento comum. A primeira coisa que ele faz no versículo 14 é chamar aquelas pessoas de companheiros judeus. E talvez você faça a pergunta: pastor, não havia mulheres naquela festa? Sim, havia mulheres naquela festa, mas o modo de comunicar e de falar de maneira genérica às pessoas que estavam ali, Pedro se utiliza, né? E até pouco tempo atrás era comum a gente
tratar todas as pessoas, mulheres e homens dentro da igreja, chamando-os de irmãos, né? Hoje nós temos o cuidado de dizer irmãos e irmãs, né? Mas Pedro está se dirigindo indistintamente a todas as outras pessoas, homens e mulheres que ali estavam comemorando aquela festa, né? E no versículo 14 ele chama de companheiros. No versículo 22 ele chama, ou ele apela para o orgulho religioso daquele povo, chamando-os de homens de Israel. E finalmente no versículo 29 ele agora chama essas pessoas de irmãos, no versículo 29. Isso mostra o momento em que Pedro está iniciando o seu discurso e a estratégia que ele tem para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam atônitas com o evento da descida do Espírito Santo. O apóstolo lhes diz para prestarem atenção àquilo que ele vai explicar acerca do que viram e ouviram, né? E às vezes a gente enfrenta essa resistência das pessoas em relação à pregação do Evangelho, e em algumas situações, em algumas circunstâncias, a culpa é nossa, porque nós não conseguimos ser claros, nós não conseguimos ser transparentes e explicativos na situação que está ocorrendo, né? Pedro faz questão de mostrar que aquele evento em que mostra tanta perplexidade a quem assiste, tem um motivo, tem um porquê. Ele refuta, a primeira coisa que ele faz na sua palavra é refutar o comentário debochado daqueles que achavam que quem estava cheios do Espírito Santo, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo, na verdade, estavam embriagados. Pedro, então, ao rebater aos incrédulos, ele comenta e chama aquele público para o bom senso. O que ele diz? Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã. É claro que no original, você vai encontrar aí, e na leitura da sua Bíblia, você vai encontrar ele dizendo que é a 3ª hora do dia. E a tradução normal é que são 9 horas da manhã. Esse horário, a 3ª hora do dia, corresponde ao horário de 9 horas da manhã. Por que essa explicação é importante? Porque o povo judeu, nas festas e nos dias de sábado, a sua dieta começava ao meio-dia. Portanto, era impossível que às 9 horas da manhã o povo judeu estivesse embriagado, porque eles não teriam de jejum até a hora do meio-dia. Era tradição, né? Então, é o que Pedro está explicando, que não é comum um judeu estar bêbado ou alimentado a essa hora da manhã. Nós vemos aí então, depois da refutação, as palavras de Pedro citando o profeta Joel. Mas é interessante a gente perceber que nem todas as coisas assinaladas em Joel 2, de 28 a 29, aconteceram nessa manhã em particular, ou seja, foram instantâneas. Mas nós encontramos nos registros bíblicos essas coisas acontecendo à medida que a igreja vai amadurecendo. O Espírito Santo concedendo os dons à medida que a igreja vai ganhando maturidade, né? Mas ele fala então, inclui a palavra últimos dias, e todos os dias. O que significa os últimos dias? Eu tenho certeza que eu já dei essa explicação aqui, e essa explicação ela é importante, porque a palavra últimos dias, ela não se refere ao momento da volta de Cristo, mas ela se refere ao momento da inauguração da igreja,
o momento em que a igreja é iniciada. Os últimos dias são o momento em que a igreja é iniciada e compreende até a volta do Senhor Jesus. Então, o que é isso? Esses últimos dias incluem todos os dias entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É uma outra maneira de dizer de hoje em diante. O dia do Senhor, Joel 2:20, denota toda a era cristã. Então, quando nós ouvimos a expressão na palavra de Deus, que se refere aos últimos dias, nos últimos dias, não propriamente se refere ao momento do arrebatamento da igreja. Refere-se do movimento em que a igreja foi inaugurada, e todo o tempo em que a igreja está na terra é a referência que se faz aos últimos dias. Ao citar a passagem de Joel, Pedro, na verdade, poderia estar movendo-se do Pentecoste para a parousia. O que é a parousia? A parousia é o momento da volta de Jesus, né? Sugerindo que, assim como o Espírito Santo era um sinal do novo tempo, ele também era o penhor de sua consumação. Nós encontramos essa palavra em 2 Coríntios 1:22 e 5:5 e Efésios 1:14, né? Mostrando que o Espírito Santo é o penhor, né? Nós temos o penhor ou a garantia do Espírito Santo. Enquanto a igreja caminha, ela é sustentada, dirigida, conduzida e orientada pelo Espírito Santo, né? E essa é o comentário de David Williams, um comentário específico do livro de Atos. Davidson também observa que 4 principais aspectos da proclamação apostólica, tornando-se também, a partir daí, uma missão contínua para a igreja em todos os tempos. A primeira declaração que Davidson observa é que existe uma narração do ministério público e dos sofrimentos de Jesus. Uma pregação que não contempla a clareza da vida de Jesus, do motivo de Jesus ter se encarnado, é uma pregação que não vai atingir o objetivo principal das pessoas conhecerem a graça de Deus revelada em Cristo. Outro ponto, o segundo ponto que Davidson atesta, o atestado divino do ministério messiânico que a ressurreição oferece, da qual o orador, ou Pedro, afirma ser testemunha ocular. Ou seja, a pregação ela tem que constar o ministério messiânico, sendo comprovado pela ressurreição daquele que foi crucificado na cruz. Então, uma pregação que não contempla a figura de Jesus no seu nascimento e na sua encarnação, ela perde o seu objetivo. Do mesmo modo, uma pregação que não contempla o relatório do ministério messiânico de Jesus, que compreende a sua morte e ressurreição, também torna-se uma evidência fracassada da igreja em ofertar Jesus Cristo ao pecador. O terceiro é o testemunhos, ou os testemunhos encontrados no Antigo Testamento, provando ser Jesus o Messias, né? E é o que Pedro faz. Ele cita o profeta Joel, mas volta a Davi, o momento em que Davi está falando profeticamente da figura do seu sucessor no trono, e não mais um trono terreno, tratando-se de um trono espiritual, né? Então, o Velho Testamento, tudo aquilo que nós falamos de Jesus, nós encontramos todos os testemunhos sobre o Messias no Antigo Testamento. E o quarto critério da pregação apostólica é a exortação ao arrependimento e fé. Ou seja, depois de você tornar clara ou trazer a evidência de todo o ministério de Jesus Cristo, o motivo pelo qual ele veio ao mundo, todo o seu ministério tratando da sua crucificação e ressurreição, provando pelo testemunho do
do Antigo Testamento, de que Jesus Cristo é o cumprimento dessas profecias, agora o povo está sendo preparado, ou pode ser exortado ao arrependimento e à fé, né? Você não consegue chamar as pessoas para o arrependimento e a fé se as pessoas não tiverem consciência de que são pecadoras. E é isso que Pedro faz. É isso que Pedro faz. Inclusive acusando as pessoas que no momento em que tiveram a oportunidade de soltar Jesus Cristo, eles preferiram Barrabás. Então, Pedro tem essa consciência. E hoje, queridos, a pregação do Evangelho, ela deve contemplar esses 4 critérios. Nós não conseguimos apresentar, e aí eu falo da falta de clareza, a dificuldade de esclarecer muitas coisas. Nós não conseguimos apresentar a Jesus Cristo de maneira sucinta. Nós conseguimos, por meio da fé, entender o ministério, ou o mistério da salvação que Cristo nos legou, mas temos muita dificuldade de apresentar a Cristo tal como Ele é. Então essa é uma grande dificuldade que nós encontramos nos nossos dias. Por isso o fato de muitas pessoas incorrerem em estratégias, modificarem o panorama do templo, modificarem a arquitetura dos edifícios, mostrar ou botar um ambiente como se fosse lá uma boate, e atrair as pessoas por meio de dramatizações e louvores e cânticos. Essas estratégias elas podem até fazer efeito por algum tempo, mas onde não houver pregação da palavra, não vai haver conversão. Esse é o grande problema. Você não consegue ver vidas transformadas se não falar do amor de Jesus, se não tiver a clareza de testemunhar de Cristo. E esse é um grande problema. Então nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas lançam mão de estratégias, porque esqueceram de 4 fundamentos principais: apresentar a encarnação de Jesus Cristo, mostrar que a ressurreição é o cumprimento do ministério messiânico de Jesus Cristo, atestar, e através dos testemunhos do Antigo Testamento, provar que Jesus Cristo é o Messias prometido, e só então, a partir disso, acertando a consciência daqueles que estão ouvindo a palavra do Evangelho, chamá-los ao arrependimento e à fé. Por que as nossas estratégias não dão certo? Porque a palavra de Deus está sendo deixada de ser cumprida com zelo e fidelidade em fatores primordiais. O Asby observa que a mensagem foi dada por um judeu a judeus em um dia santo, ou seja, o Pentecoste, um dia santo judeu, a festa do Pentecoste. Ele fala da ressurreição do Messias judeu, que sua nação havia crucificado. Ou seja, a pregação de Pedro é uma pregação exclusiva para a nação de Israel, e apontando para os judeus a realidade da profecia, que muitos deles conheciam. Eles investigavam, eles esperavam os Messias. O Asby, ele observa esse feeling de Pedro em mostrar que ele tem a sensibilidade de falar aos seus compatriotas, em um dia santo judeu, falar da ressurreição e dividir a massa judaica, porque tinha um nicho religioso que não acreditava em ressurreição, e também falar para os judeus claramente de um judeu que a nação havia crucificado.
Conforme relato bíblico, e aí entra algo histórico que é muito importante a gente entender, os gentios presentes ali eram prosélitos do judaísmo. O que é prosélito? O que nós entendemos de prosélitos? Prosélitos são aqueles simpatizantes do judaísmo, que se agregavam ao judaísmo, sem contudo estarem ainda fortalecidos e inseridos, iniciados na religião judaica. Eram simpatizantes, né? Mas nós vemos então que o mesmo Pedro que pregou a judeu, aos seus compatriotas, chegou o momento no capítulo 10 de o mesmo Pedro iniciar e abrir a porta da salvação aos gentios, né? Então o ministério aos gentios não começou por Paulo, como muitas pessoas acreditam, começou por Pedro, no capítulo 10 de Atos. E essa história é importante porque a Pedro foi dada essa responsabilidade de abrir a porta da salvação aos gentios. Tá bom, irmãos? Então nós temos de início aí até o versículo 21, e nós daremos sequência na próxima semana do versículo 21 em diante. Qual é a fonte do nosso estudo? Nós estamos aí com mais ou menos 7 comentários. 7 comentários robustos para fundamentar o nosso estudo bíblico. Portanto, há muito estudo, há muita dedicação para que entreguemos a você que está nos assistindo e está presente conosco nos estudos presenciais. Os estudos da Palavra de Deus estão sendo feitos com muita dedicação e com muito carinho. Que Deus abençoe a todos.